Teremos agora a palestra Doença de Alzheimer, Diagnóstico Precoce, Perspectivas Futuras no Tratamento. A palestrante é a professora doutora Ariana Cassaúd Menezes, da Universidade Federal Fluminense. Teremos como presidente Dr. Silvio Augusto Regala, nosso presidente de honra da SOMEI, como coordenadora geral doutora Ana Coeli Araújo, como moderador Dr. Walter Barbosa da Silva, e como secretária a doutora Ivoneide Viana da Silva. Com a palavra do Dr. Silvio para darmos início à nossa apresentação. Vamos continuar então, essa palestra muito interessante. Então, às vezes estão esticando mais o tempo pela qualidade das palestras e pelo interesse de todos. Nós todos agora vamos passar outra que vai ter também muito interesse, é uma coisa que interessa todo mundo, é uma coisa que assusta todo mundo, assusta não só as pessoas, como assusta as famílias também. É o tal do alemão, que todo mundo fala que é o primeiro do alemão do Alzheimer que a gente tem. Então nós vamos, então, sem mais delongas, passar a palavra então à nossa palestrante, que vai falar sobre o nosso Alzheimer. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito essa oportunidade que foi me dada pelo Dr. Mauro e pela comissão organizadora desse evento, de poder estar com vocês, porque eu sou uma profissional que acaba frequentando muitos congressos e eventos de especialista, e na verdade a mensagem que eu estou trazendo hoje, ela está centrada na importância do profissional de saúde não especialista, quando nós falamos em relação à detecção da doença de Alzheimer, em relação à possibilidade da gente poder começar a interferir e ajudar a pessoa e a sua família, como foi bem falado, numa fase ainda precoce do transtorno que a pessoa vai desenvolver. Eu aprendi ao longo do tempo, aprendi comigo mesma, que eu costumo estourar o tempo. Então, a estratégia é a seguinte: falar as coisas mais importantes no início, porque o que não der para a gente falar, já está falado. São 3 as mensagens principais que eu quero trazer para vocês hoje. A primeira delas, e que tem a ver um pouco com o que a primeira palestrante de hoje nos falou sobre TDAH, é da questão do como as informações rolam pela internet, como o inconsciente coletivo lida com algumas questões, negando ou introduzindo informações inadequadas, né? Em relação à doença de Alzheimer e a outras demências também, eu quero dizer a vocês o seguinte: não existe terminantemente nenhuma perspectiva a curto prazo da gente curar a doença. Ponto. Tudo que aparece são estudos muito pequenos, que ainda não tem nenhuma consistência a ponto da gente fazer o translado da ciência básica para a ciência aplicada e para a clínica prática cotidiana. Eu estou falando isso porque existem muitos movimentos internacionais em relação à pesquisa na área de Alzheimer, e principalmente o movimento norte-americano usa a palavra erradicar o Alzheimer. É algo impensável, é algo impensável. Então não vamos fantasiar ilusões, mas também não vamos fazer do medo do Alzheimer uma desgraça. Por quê? Porque nós temos inúmeras possibilidades de oferecer condições de qualidade de vida para as pessoas que têm esse diagnóstico e algumas outras demências que são de ordem de natureza degenerativa. Nós temos condições de ajudar intensamente as famílias e as pessoas que apresentam um problema. Nós modificamos o tempo de expectativa de vida na fase farmacológica, que inclui os últimos 15 a 20 anos, e que houve uma grande modificação também demográfica e epidemiológica no mundo. Nós conseguimos aumentar a expectativa de vida dessas pessoas de 5 anos pós-diagnóstico para 20 anos. Por favor, não chamemos a doença de Alzheimer de doença terminal, porque hipertensão é terminal, diabetes é terminal, qualquer doença crônica, se a gente considerar dessa forma, ela tem que ser considerada
terminal e nada a fazer, colocar música de Beethoven e relaxar. Não é assim. A outra mensagem se refere à importância realmente do profissional não especialista, porque é este o profissional pelo qual a maioria dos idosos estão circulando. A quantidade de especialistas no Brasil é muito pequena, estou falando da geriatria, eu sou geriatra. As outras especialidades que lidam com essa condição é a neurologia e a saúde mental, especialmente o psiquiatra, mas nessas duas outras existem alguns profissionais que se interessam por esse tipo de patologia, por esse tipo de paciente, não todos, existem subespecialidades. Então nós temos um quantitativo muito reduzido de pessoas que se dedicaram a uma qualificação maior para fazer um diagnóstico mais apurado, um tratamento mais especializado. E os pacientes estão circulando entre nós. O grande retardo diagnóstico, o grande retardo de encaminhamento para uma investigação é um dos principais fatores para que a gente comece a intervir numa fase muito avançada. Eu, particularmente, trabalho com uma equipe multidisciplinar de geriatria e gerontologia na área privada, na universidade. Não trabalho com equipe multidisciplinar e nós somos especializados em lidar com as pessoas em estágio mais avançado de evolução, que implica na necessidade de cuidados, de técnicas de reabilitação diferentes, mas a gente sabe o quanto é possível fazer para que as pessoas levem mais tempo para chegar ao estágio mais avançado, para que as pessoas desfrutem da sua vida com qualidade de vida e com possibilidade de felicidade. Porque para a doença crônica, a gente não quer reduzir mortalidade. Portanto, todo mundo vai morrer. E as doenças competem entre si. Vai morrer de quê? Doença cardiovascular? De câncer? Vai morrer de pneumonia? Há uma competição biológica das causas de morte. Então a gente não se preocupa com causa de morte. A gente se preocupa com tempo de vida que tenha qualidade. Qualidade não no sentido estatístico e técnico, que dê à pessoa percepção de felicidade, que essa pessoa encontre um sentido para a sua vida. Quer ela conheça quem é o filho ou não, quer ela esteja apaixonada pelo locutor, pelo repórter do noticiário da TV ou não, não importa. Partindo do pressuposto de algumas ordens filosóficas seguem, que dizem que nós estamos aqui para ser felizes e que nós temos que aprender a viver o hoje, o agora, eu diria a vocês que as pessoas que acabam tendo demência, elas têm uma oportunidade única de ser felizes, porque esquecem muitas coisas, vivem o momento e não tem nenhuma ansiedade em relação ao futuro. Então é uma solução mágica, tá bom? Então o mais importante já está dito. Deixa eu tomar um golinho d'água. Pode botar o primeiro slide, por favor. Hoje nós tivemos uma conjunção de estrelas. Desculpa. Me diz aí. Ok. Tá. Para passar à direita. Ótimo. Aqui é só uma identificação rápida minha, os meus serviços privados, a minha conexão com a área pública, chamando a atenção para um grupo internacional, que é o grupo da Tríplice Aliança, que está sendo liderado nesse momento pelo Brasil, na América Latina, e que junto com milhões de trabalhos que acontecem por aí no mundo afora, nós estamos tratando de difundir as boas práticas na área dos cuidados de longo prazo para as pessoas idosas, tendo por bandeira de centro as práticas de atenção sem uso de meios de contenção, sem amarrar, sem sedar, sem trancar. Por quê? Porque isso é possível e porque isso, feito ao contrário, em nome da saúde, fere direitos humanos, fere as boas práticas profissionais, inclusive. Pode passar, por favor?
Eu falei que hoje era um dia especial, porque por acaso eu nem sabia também. Hoje é o dia da tomada de consciência sobre Alzheimer. Hoje, por acaso, é o Dia Internacional da Tomada de Consciência sobre Alzheimer. No próximo, a conscientização significa trabalhar para a redução de estigmas em relação à doença, em relação às pessoas que têm a doença, valorizar as capacidades e não as deficiências que a pessoa tem, porque a pessoa tem capacidades residuais e é a partir daí que nós começamos a tratar, a investir no diagnóstico precoce. E a gente tem que conceituar diferenças entre o que é o diagnóstico precoce através de um biomarcador que nós não temos até agora e que estão sendo gastos zilhões de dólares para buscar o biomarcador de uma doença cujo diagnóstico é clínico. Então o diagnóstico precoce está entre nós, está entre essa precocidade que nós estamos falando, né? Eu vou conceituar para vocês o que é o conceito de tratamento apropriado. Nós temos que trabalhar em questão de cuidados de longo prazo, que são doenças incapacitantes, que demandam não só o tratamento farmacológico, mas o cuidado, que é algo muito maior do que o tratamento, tá? E é preciso lembrar que nós temos que trabalhar com o apoio aos familiares, porque o familiar é o paciente oculto. Próximo. O que é um tratamento apropriado? Tratamento apropriado significa que ele tem que estar apoiado numa consistência científica, num método científico. Ele tem que ser aceitável na cultura em que eu vou inserir aquele tratamento, aquela intervenção. Ele tem que ser economicamente viável na realidade que se vive, né? E ele principalmente tem que satisfazer o desejo do paciente. Não adianta eu oferecer a ele aquilo que não vai dar, que não é a sua demanda principal. Eu tenho que primeiro atender a demanda que o paciente está trazendo. O que vai fazer ele sentir bem? Qual é o problema identificado por aquele núcleo familiar, ou por aquela família, ou por aquele indivíduo que descontrola, desajusta o bem-estar biopsicossocial dele? É nesse foco que tem que estar a minha opção de tratamento. Bom, e nesse sentido de conscientização, a grande palavra é essa: veja a mim, não a minha doença. Por isso que nós não falamos de Alzheimer, nós falamos de pessoas com demência ou pessoas com Alzheimer. A pessoa vem antes, a doença vem depois, tá? Ou person with demência, né? Próximo. A síndrome demencial, ela é um grande guarda-chuva que engloba muitas doenças, são mais de 100, sendo que na idade mais avançada nós temos umas 5 ou 6 de maior prevalência. Nos países desenvolvidos, a doença mais prevalente é a doença de Alzheimer. Nós não temos doença de Alzheimer pura, quase nunca. Na maioria das vezes nós temos síndromes mistas, onde há uma combinação de doença neurodegenerativa do tipo Alzheimer, na maioria das vezes com doença microvascular ou com doença vascular, tá? Mas a doença de Alzheimer, que está completando 110 anos da sua descrição agora, ela virou protótipo e graças a toda a propaganda que se faz em relação a isso, hoje nós podemos chegar para uma família ou para um paciente e dizer, sem precisar esconder: olha, eu tenho 90% de possibilidade de te dizer o seu diagnóstico é doença de Alzheimer. Não vá se jogar da ponte. Tem um monte de coisa para a gente fazer pela frente. Porque há 10, 15 anos atrás, nós não conseguíamos falar isso, tamanho era o preconceito. Esse preconceito não mudou por causa da classe médica. Esse preconceito mudou por causa da TV Globo. Porque faz novela, introduz esse assunto, porque faz reportagem, introduz esse assunto. Então ajudou, a nível mais global e social, que houvesse um maior conhecimento, né? Então a gente não precisa esconder a palavra. Próximo. Mas na verdade a gente acaba usando o termo doença de Alzheimer para falar das demências em geral, porque de um modo geral as pessoas mais leigas não distinguem os vários subtipos de demência, e Alzheimer virou a nossa garota propaganda
é a que leva todas as campanhas e as outras vão atrás, tá? Bom, apesar de termos 4 milhões de casos novos no mundo por ano, sendo que é um caso novo a cada 7 segundos, o que revela uma incidência muito semelhante à do AVC não fatal, que tem bastante investimento, bastante alarde, você tem unidades emergenciais para atender AVC, você tem preparação do especialista e do generalista para atender doença cardiovascular com AVC, mas não há investimento em diagnóstico, tratamento e cuidado de uma doença que tem impacto similar, com consequências bastante diferentes. Próximo. Em 2015, nós tínhamos 13% da população do Brasil considerada tecnicamente idosa, que são 27 milhões de idosos. Se nós usarmos este panorama demográfico e transferirmos em relação à probabilidade epidemiológica da demência, nós diríamos que hoje temos 1.900.000 pessoas com demência de Alzheimer no Brasil, o que corresponde a quase 50% a 70% dos casos de AIDS em 20 anos. E é uma doença que, em seu tratamento, ela custa mais caro do que tratar uma pessoa com AIDS. Então, o que nós levamos 20 anos de epidemia de AIDS para ter, nós, nesse momento, um corte transversal, temos aqui. O grande problema... Uau! O grande problema é que nós temos um tsunami epidemiológico que vai afetar principalmente os países ditos menos desenvolvidos. Rápido, por favor. Por quê? Porque isso está relacionado à maior prevalência em relação ao estilo, por fatores relacionados a estilo de vida e condições de vida. Vamos passar. A prevalência no Brasil vai ter um aumento exponencial, passa. Esse tsunami acontece porque nós temos envelhecimento demográfico mais veloz, nossos fatores de risco, que são principalmente os fatores cardiovasculares, hipertensão, diabetes, associados a fatores sociais, que é baixa escolaridade, eles não têm controle, e nosso sistema de apoio é zero. Existe uma grande correlação de Alzheimer com o chamado diabetes tipo 3, que é a síndrome de resistência insulínica intracerebral e que independe da presença do diabetes 2. Essa resistência insulínica intracerebral vai fazer com que seja desencadeado e acelerado o fenômeno etiopatológico da doença mais importante. Passa. Aqui uma tabela mostrando Estados Unidos, Brasil e Uruguai, mostrando que o pulo epidemiológico do Brasil entre 2010 e 2050 é radicalmente diferente do que vai acontecer nos Estados Unidos e no Uruguai. Então, comparando um país de alto desenvolvimento e um país semelhante ao nosso, nós teremos uma expansão de 400% na incidência de Alzheimer, enquanto a dele será de 100%. Próximo. Quando a gente calcula o número de pessoas afetadas, nós multiplicamos por 3, porque consideramos um paciente e 2 familiares. Próximo. O maior problema são os macrocondicionantes, e aí entra em pauta, no nosso diferencial epidemiológico, a questão de analfabetismo funcional. A nossa taxa de cobertura de tratamento no Rio de Janeiro, embora isso seja de 208, pela prática cotidiana eu posso dizer a vocês que isso persiste, ela é vergonhosamente baixa. Aqui nós temos 2,5% das pessoas tratadas recebendo remédio pelo SUS, enquanto que em Minas Gerais, 18%, o nosso era semelhante ao de Roraima, do Amazonas, do Rio de Janeiro. Próximo. A Organização Mundial de Saúde recomenda que todos os países criem um plano estratégico para Alzheimer. Eu acredito muito pouco que isso aconteça no Brasil, porque nós temos o Estatuto do Idoso, que é um papel.
Há uma diferença muito grande entre uma lei e uma política, né? Nós temos 15 anos de estatuto e 0 anos de política pública, principalmente de saúde. A demência, como questão de saúde pública, ela envolve prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. Eu vou tentar falar rapidinho dessas duas coisas. Próximo. O primeiro passo é sempre conscientizar a população, inclusive os profissionais de saúde. Próximo. O segundo passo é acabar com essa vergonha, que se chama subdiagnóstico, falta de faro clínico. Porque se essa pessoa vai ser tratada por um especialista, ela vai ser encaminhada por alguém para esse especialista. E esse pedaço é que não está acontecendo. Próximo. O diagnóstico precoce não pode ser como o porteiro já sabe, a manicure já sabe, o caixa do banco já sabe, o balconista da farmácia também é vizinho. Quem tem que fazer esse diagnóstico é o profissional de saúde. Ele não pode ser o último a perceber. E, obviamente, ele só vai perceber se ele fizer uma busca ativa. Né? Próximo. Os critérios são claros, eu não vou falar deles. Eu quero sensibilizar vocês para algumas dicas que fogem do que é o critério tradicional pelo DSM-3, pelo CID, para a gente fazer o diagnóstico de demência. Tá? E nós podemos trabalhar na fase oligossintomática, porque na fase oligossintomática, que é o início da doença, pode levar de 5 a 10 anos, nós podemos fazer uma intervenção para redução de dano. E aí a gente deveria ter capacitação profissional para rastreio, obviamente capacitação profissional especializada. Próximo. As manifestações são de vários tipos, mas minimamente dessas 4 categorias: cognitivas, funcionais, comportamentais e psicomotoras. Próximo. E é uma forma da gente compreender isso através do desempenho da pessoa nas suas atividades diárias. Eu tenho que perguntar: o senhor mexe no caixa eletrônico do banco? Obviamente eu tenho que saber se a pessoa mexe, se ela aprendeu a fazer isso algum dia. Se alguém nunca aprendeu a fazer isso um dia, não tem nenhuma importância ela não saber fazer. Então eu tenho que comparar o funcionamento da pessoa no cotidiano com ela própria há 3, 4 anos atrás. Isso é obrigatório numa anamnese de uma pessoa idosa. Passo anterior, por favor. Comparar então sempre o indivíduo com ele mesmo. O meu ponto de corte é sempre a pessoa em relação a ela mesma. Próximo. Existe uma teoria muito importante nessa área, que se chama a teoria da retrogênese psicomotora, que nos ensina que a partir da instalação clínica da doença, a gente tem um fenômeno de retrocesso, retrodesenvolvimento, com desaprendizado. Isso é um fenômeno de desenvolvimento ao contrário. Então eu começo tendo comportamento de adolescente, esconder o que eu faço das coisas, as coisas que eu faço da família, achar que os amiguinhos de rua são mais importantes do que o pessoal da família, uma série de comportamentos assim, fazer coisas diferentes que eu nunca fiz, que eu nunca gostei, agora eu vou experimentar, até a fase extremamente avançada, onde a pessoa terá o comportamento psicomotor de um bebê de 3 meses. Próximo. Nas fases bem iniciais, esses 3 dados são muito importantes. Dificuldades com isso. A administração do dinheiro depende. O cara era um cara que jogava na bolsa ou usava dinheiro para jogar bingo, para jogar no bicho perto da sua casa. Então, tudo sempre é relativo. O gerenciamento dos seus remédios. Por que a filha tem que organizar os remédios? Até analfabeto organiza os seus remédios, se tiver que tomar. Então, saber se a pessoa é capaz de organizar a sua vida de medicação é um fator preditivo de 5 anos de problema. E o uso de equipamentos domésticos, como telefone, os botões de controle, etc. Próximo. Essa, acabou? Um minutinho.
Deixa eu selecionar aqui. Vamos em frente. Passa. Vamos passar, que aí eu vou mostrar para vocês alguns testes que a gente faz. Aí já é em consultório mesmo. Esse é um teste que nos ajuda demais a perceber o que está acontecendo. Essa pessoa que está desenhando esse relógio dessa maneira pode ser uma pessoa que está dirigindo o carro, por exemplo. Próximo. Vamos. Bom, existem altíssimas pesquisas atualmente de fazer o diagnóstico numa fase pré-clínica. A coisa mais palpável que nós temos é um teste feito no líquor. Isso não está aprovado ainda para uso clínico, mas ele tem um valor preditivo interessante, não a ponto de ser considerado um biomarcador diagnóstico. Próximo. O diagnóstico é clínico, vai. A expectativa de tratamento é sempre na pessoa. A sobrevida passou para 20 anos. Próximo. Nós temos um enorme grupo de terapias não farmacológicas que trabalham com isso, potencializam o que a pessoa tem e promove o desenvolvimento de novas capacidades. Vai. Aqui são fotos mostrando algumas modalidades de intervenção não medicamentosa. Próximo. Coisas sofisticadas com robô. Próximo. Uma sala de estimulação multissensorial. Temos de tudo possível, para o pobre, para o rico, para o sofisticado, para o simples, para o centro tecnológico e para o centro de saúde. Tudo é possível ser feito. Próximo, vai, para a gente entrar um pouquinho em remédio. As intervenções farmacológicas, na década passada, foi considerada a década perdida, porque se investiu bilhões de dólares e nada do que foi estudado teve sucesso. Próximo. Os tratamentos ou são sintomáticos, ou para redução de danos, ou modificadores de doença. Próximo. Os que nós temos hoje em dia são os que afetam as vias colinérgicas. Aqui eu quero chamar muita atenção para quem faz clínica médica e cardiologia. Nós estaremos dando ao nosso paciente medicação altamente colinérgica, altamente arritmogênica e bradicardizante. Então, muito cuidado, trabalhar em parceria, avaliar bem cardiologicamente o paciente, porque em alguns casos até a gente indica colocar o marca-passo para depois começar a medicação, tá? E um produto novo que nós já temos no Brasil, que é um produto nutricional que melhora a formação de sinapses. Próximo. As novas drogas, elas estão na área de serem modificadores de doença. Em 2015 foi lançada a que atualmente tem maior perspectiva de dar sucesso, mas nós temos mais de 200 drogas no momento em fase de pesquisa. Essa é uma droga alemã, pode passar. É um anticorpo monoclonal recombinante que vai remover as placas amiloides. Olha só que bonitinho, amiloide, placa amiloide, amido, açúcar, altíssima relação com açúcar, tá? Que é uma das principais alterações fisiopatológicas relacionadas à doença de Alzheimer, né? E isso é monitorado, quer dizer, se dá esse anticorpo e se é monitorado, verificando em vivo, através de neuroimagem, a quantidade de placas amiloides que o indivíduo tem. O que se observou é que com esse tipo de anticorpo, o número de placas reduz, então um anticorpo comedor de placas, são essas placas que matam os neurônios, né? E há uma melhora de testes cognitivos. Estou acabando, tá? Próximo. O tratamento farmacológico ele tem vários focos, sempre isso aqui é muito importante, tá? E o que se sabe é que futuramente essas pessoas vão ter que tomar um coquetel farmacológico com um paciente com AIDS. Tamanha a complexidade da fisiopatologia e dos mecanismos que envolvem a doença de Alzheimer. Próximo, acabamos. Eu gosto muito de dar como exemplo a síndrome de Down, por dois motivos. Primeiro, porque existe uma similaridade cromossômica
entre a pessoa que tem Down e a pessoa que tem doença de Alzheimer. Existe uma alteração cromossômica em comum, o que significa que virtualmente todas as pessoas que têm síndrome de Down vão ter doença de Alzheimer, fatalmente, tá? Mas eu gosto de usar esse exemplo por outro motivo. Por quê? Pessoas com síndrome de Down não têm uma doença, concordam? Elas têm uma condição congênita e incurável. Portanto, não tem cura e ninguém fica estressado com isso e ninguém quer erradicar a síndrome de Down, tá? Agora vamos voltar ao tempo, no túnel do tempo, e tentar lembrar o que era ter síndrome de Down há 30 anos atrás. Onde estavam essas crianças? Em que escolas a gente via essas pessoas? Em que novelas de televisão? Quando que uma criança dessas ultrapassava a barreira dos 20 anos de idade? E quando que a gente podia sair com orgulho na rua ao lado de alguém que tem síndrome de Down? Se nós estamos falando de uma condição incurável, o que mudou, gente? A condição mudou? O que mudou? O que mudou foi a visão social disso e a oportunidade que a gente passou a dar a essas pessoas. O tempo de vida delas dobrou, a qualidade de vida não sei quantas vezes aumentou, e hoje eles são cidadãos e são pessoas felizes, independente da condição de ter Down. Eu não gosto muito dessa palavra inclusão, porque inclusão, ela pressupõe exclusão. Elas fazem parte do formigueiro que é a espécie humana, com gente de tudo quanto é tipo. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. O próximo, para a gente finalizar, eu vou deixar essa pergunta para todos. Obrigada. Alô? Parabéns, Leandro, pela palestra, o interesse está grande. Nós vamos passar logo, então, as perguntas da plateia, se alguém da mesa quiser falar, né? Então, vamos. Doutora, por gentileza, a senhora falou em melhorar a qualidade de vida do paciente. Gostaria que a senhora frisasse a importância dos animais de estimação para esses pacientes. Maravilha. Um dos principais problemas relacionados à perda de qualidade de vida não é tanto a disfunção de memória nem a perda funcional. A qualidade de vida é muito perdida quando a gente tem transtornos comportamentais, de muitas naturezas. Alucinações, psicose, agitação, depressão, um transtorno que é muito especial, que é a apatia, dificílimo da gente intervir. O que a gente sabe atualmente é que o transtorno comportamental representa um transtorno de comunicação. Essa pessoa não compreende o mundo, portanto, o que ela aprende comunicacionalmente é um pouco diferente. Ela não consegue dizer o que sente. Vocês conseguem imaginar que a agitação possa ser fecaloma ou dor em alguém que não está sinalizando isso? E que a gente vai medicar com psicotrópico? E aí nós vamos potencializar as coisas? Bom, em sendo um problema de transtorno comunicacional, a comunicação não verbal ela tem um papel fundamental. Eu tenho que olhar no olho, eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, eu tenho que gerar confiança. Nós estamos falando de pessoas já num quadro intermediário ou avançado. Os quadros mais leves são um pouquinho diferentes. E aí é que entra o animal. Por causa da capacidade de comunicação não verbal que ele tem, então ele abre um canal, um fluxo de ligação com o universo, e por causa de toda a questão afetiva que ele vai trazer, porque ele começa a fazer parte de um núcleo familiar, de uma família estendida, né? Então o animal é sempre assim, indicado como amigo, como família, e algumas vezes o animal vai ser indicado como animal terapêutico, que aí é um animal treinado, que aí é uma outra história, tá? Muito boa a sua pergunta, muito importante. Obrigada. Alguém mais? Mais objetivo. Tá legal. Tá? Em termos clínicos, qual corte que poderíamos ter na fase inicial de doença para um toque de medicação? Ou não existe? Para quê? Na fase inicial de doença, para início de medicação ou para troca? Não,
Início de medicação olha só, você hoje tem uma coisa meio de cor de burro quando foge, que é o distúrbio cognitivo leve. É um conceito que já está bem estabelecido, mas é uma situação onde há problemas de memória percebidos pela pessoa e pelo seu entorno sem disfunção nas atividades. Eu esqueço isso, eu esqueço aquilo, mas eu dou conta do meu cotidiano, tá? Nesta fase, nós não temos autorização para medicar ainda, embora o médico mais experiente, que tem um bom faro, consegue sutilmente perceber quem vai fazer a virada. 50% das pessoas com esse tipo de problema vão virar para um quadro demencial em 5 anos. E 50% vão continuar sendo os esquecidos, os distraídos, o resto da vida e acabou. Nada a fazer. Então, este período, ele é difícil de você tomar a decisão terapêutica, e para esse período nós temos aquele produto nutricional, que é o Suvenente, que já está aprovado para este tipo de síndrome, para fase leve, tá? O diagnóstico de demência, ele é muito rigoroso em termos técnicos quando você vai ver o DSM-3 e o CID. Na verdade, hoje em dia eu não preciso mais de transtorno de memória para diagnosticar demência, porque, por exemplo, a doença frontal não tem um transtorno de memória. Eu tenho outros indicadores que estão entre aqueles que eu te falei, né? Então, o importante é um bom teste de rastreio, aquele teste de relógio é um dos, facílimo de fazer, são 10 minutos, né? Que nos indica muita coisa. E um profissional experiente para tomar a decisão do início da medicação. Depois que inicia, gente, o paciente pode até voltar para o seu médico de base, para o seu médico de atenção primária, para o seu cardiologista, mas esse início, essa tomada de decisão de início é importante, tá? Diferença fantástica, a ponto de pessoas mais humildes dizerem o seguinte: pelo amor de Deus, vai faltar comida na minha casa, mas o remédio não vai faltar. Porque a pessoa volta a falar, volta a sorrir, volta a fazer uma série de coisas por algum tempo, tá? Parabéns, então, pela palestra. Alô. Pena que o assunto é muito importante, né? O tempo é curto. Queria certificar a senhora e agradecer a presença.